Amém. Glória a Deus. Deus, ele tem inquietado o nosso coração para falar nesse tempo de quarentena. Tem tanta gente em casa, sabe, precisando apenas ouvir uma palavra, apenas entender que Deus é presente, não importa a circunstância, que não é o medo, não é a angústia, não são as dores, nada pode nos separar do amor de Deus. Até mesmo as circunstâncias contrárias. Porque hoje a gente vai mergulhar na história de alguém que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Ele deu certo porque ele vivia numa época que talvez seja bem parecida com a nossa, onde sonhadores não poderiam abrir a boca, onde os nossos objetivos eles têm que ser feitos em silêncio, porque quando a gente olha, parece que a gente atrai uma metralhadora, sabe? Quando a gente abre a boca e diz, poxa, queria tanto alcançar aquele objetivo que Deus colocou no meu coração, queria tanto chegar naquele ponto-chave que Deus disse que seria o crescimento da minha casa, da minha família. E todas as vezes que eu abro a boca, o que mais aparece é soldado do diabo para dizer, você não vai conseguir. Tem um monte. Pra lhe motivar e incentivar não aparece um, mas pra dizer, olha, esse negócio não vai dar certo. Agora a gente vai conhecer um lado contrário. Quando é Deus que não permite que as coisas aconteçam. Como assim, Ednei? Tá falando heresia nessa live? Longe de mim. Eu tô aqui para edificar o nome do meu Senhor. E se não for para edificar o nome do meu Senhor, isso daqui para mim não tem significado. Minha esposa, quando começou o projeto Em Quarentena com Deus, ela foi bem objetiva. É tempo, sabe, Ed, de mesmo que a gente esteja em casa, a gente semear a palavra de Deus, porque tem pessoas sedentas de ouvir a voz de Deus. É por isso que eu declaro, antes mesmo de começar, a minha boca é um instrumento de Deus na tua vida. Aleluia. Se você tiver ouvidos sensíveis, olhos sensíveis a ver e ouvir aquilo que está prestes a acontecer, pode ter certeza. Você vai sair de um patamar na sua vida e você vai alcançar degraus inimagináveis. Glória a Deus. Porque aquilo que Deus preparou para você é gigantesco. É inimaginável, Ana. É inimaginável, Pertúcia. Nai, tem tanta coisa que Deus tem para você, filha. Para você que está assistindo essa live, Jesus, tem tanta coisa para acontecer. Mas vamos para a palavra, para que não fiquem só naquilo que o Ednei ou a Dayana está tentando ministrar o seu coração. Está escrito, a nossa referência vai ser Gênesis 37, tá? Eu vou te dar um exercício. Não se resume só aquilo que a gente vai falar, não. Mergulha no conhecimento, mergulha na palavra. Gênesis 37. E não deixa que essa palavra ela saia do teu coração. A gente vai usar alguns versículos bases para fazer o contexto da palavra e mergulhar naquilo que Deus ele tem para falar com você nessa noite. Mas não deixe esse exercício terminar nessa live, ela é rápida. Ela não vai durar mais do que 40 ou 50 minutos. Já se passaram quase 10, 15 e você nem percebeu. Sabe o que significa? No final, você vai estar tão extasiado que você nem vai sentir como o tempo passou rápido. E você vai ver que não é correria, não é pressa, não, essas desculpas que você dá para se chegar perto de Deus, elas não colam mais. Porque eu vou falar de um homem que viveu anos até alcançar aquilo que Deus tinha na vida dele. Vou falar de José. Eita, forte, viu? José é um sonhador. E como um grande sonhador, ele tem o hábito de abrir a boca. Abrir a boca e muitas das vezes revelar. Não por inocência, sabe?
mas por acreditar. E para quando as coisas acontecerem, a gente fazer aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios. Se tivermos de nos gloriarmos de alguma coisa, que nos gloriemos no Senhor. Para quando tudo acontecer, a gente saber, poxa, como Deus ele foi bondoso na minha vida. Olha tudo aquilo que eu tive que passar até chegar aqui. Mas a boa notícia é, você vai alcançar. Você vai conseguir. Não pela força do teu braço. Você vai entender que a força do teu braço pode te levar para lugares que você não precisaria passar. E a gente começa a entender que alguns processos de dores somos nós que provocamos, mas outros são permissão de Deus para que a gente venha alcançar o propósito. Então, você começa a entender que não é heresia, mas sim, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, por mais que nos machuquem, para que no final você tenha um resultado tão extraordinário que talvez você nem espera. Gênesis, está com a Bíblia aí perto de você? Gênesis 37. Eu vou ler o versículo 1 até os 5 para a gente contextualizar e começar já dentro da palavra, tá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, suas madrastas, mulheres de seu pai. E trazia mais notícias deles. Deles quem é, Dinei? Dos seus irmãos a seus pais. José é aquele famoso leve trás. Sabe, ele pega uma informação, mas não deixa nada escondido do pai. José ele começa a aprender que desde o início da sua mocidade, ele não pode viver uma vida no oculto. Porque tem gente que vive assim, diante das câmeras, diante das pessoas, diante da sociedade, é uma. Mas quando está dentro de casa, misericórdia. A boca ela não abre para proferir bênção não, só abre para abrir e proferir maldição. A minha esposa está aqui do lado e eu sempre permiti ela falar. Filho, tiver falar mal de mim, vá lá e exponha. Porque se eu não for aquilo que eu prego, a minha pregação ela vai ser vazia. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de Jesus. Sou humano, erro, falho. Não existe super-homem nem super-mulher. Mas a diferença é que eu descobri que a autoafirmação e quem eu sou em Deus é que faz toda a diferença. Glória a Deus. Quem você é em Deus é que faz a diferença, não aquilo que as pessoas falam de você. Porque José era um sonhador. Mas olha o que os irmãos diziam a respeito de José. Ora, Israel, que era Jacó, o pai de José, amava mais a José do que a todos os seus filhos. E isso era motivo de ciumeira, mas eles não entendiam o contexto. Jacó ele pagou um alto preço por Rebeca, mãe de José. Rapaz, eu até estava escutando a ministração que eu ri. Por que, nego? Eu fiz essa Rebeca deve ser linda mesmo, viu? Porque o cara... Trabalhou 14, né? 14 anos pra conquistar ela. Meu filho. Você mergulhar na história de Jacó, você vai ver como é que alguém trabalha 14 anos para conquistar uma mulher. Misericórdia. Ela deve ser a mulher mais linda da Bíblia, porque pagando 14 anos o preço. Pagou o preço 14 anos para tê-la. Mas era justamente e ainda teve um problema, não só pagou o preço para tê-la, mas ainda teve que administrar a rivalidade entre duas irmãs, que foi o mais difícil, né? E é um contexto que a gente não vai se aprofundar, porque senão o tempo não dá, né? No tempo não dá, pois é, seja bem-vindo, pastor. Mas, a paz, pastor João,
Saudade do Senhor, meu Ju, irmão. a gente vai orar, viu, pela sua pequena no finalzinho da live. Pode deixar. Meu amigo Silva, se aconchega pra cá e pega o barco. Entra dentro do barco. Era isso que os irmãos de José não entendiam em Jacó. Jacó pagou 14 anos, fora os outros 7 que ele teve que trabalhar até sair da terra de Labão, que era o pai de Rebeca, e alcançar finalmente um lugar de paz e curtir a sua esposa, curtir seus filhos. E José era o filho da velhice. Sim. Da velhice de Jacó. Quem é pai sabe, o primeiro a gente trata dentro... A gente começa a repetir, não, mas quando... Aí vai um recado para dona Cleide que tá aí, porque funciona exatamente assim. Como? Os filhos da velhice. Não que ela é velha, ela é uma... Tá chamando minha mãe de velha da mais, De não. forma alguma, pelo amor. Se toda velha fosse igual a ela, misericórdia. O que ia ter de gente trabalhando 14 anos pela senhora, viu, dona Cleide? Não ia ser brincadeira, não. Mas o que eu quero dizer é que ela sabe. Aos filhos ela corrigiu muito mais. Mas aos netos, ela trata com carinho. Ela não deixa nem a gente sequer reclamar com Bia, que é a mais nova. Porque é o filho da velhice. A gente começa a entender com as madeixas, os cabelos brancos, que muitas das vezes ser mais rígido com os nossos filhos não é sinônimo de cuidado. Mas por falta de sabedoria a gente deixa de entregar carinho aos nossos filhos, eles começam a ter um caráter deformado. E era isso que os irmãos de José, tinham. Um caráter deformado. José era mais aconchegado do pai, e isso causava ciumeira nos filhos. Caráter deformado, pai amando mais a um do que o outro. O que acontece? Rivalidade. Olha o que está escrito, versículo 4 na verdade. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros os filhos, porque não queriam compreender o contexto daquilo que Jacó pagou para ter Rebeca. Ah não, Gine, mas tem um filho mais moço ainda de Rebeca, que é Benjamim. Mas a palavra diz que quando vai ter Benjamim, Jacó perde a sua amada. Então ele começa a fazer a transferência daquilo que ele sentia de Jacó para Benjamim. Benjamim ele aparece num contexto bem diferente. É por isso que eu estou te dizendo, mergulha em Gênesis 37, porque você vai entender a perfeição do contexto e você vai entender que não tem nenhum pretexto para se falar heresia aqui, muito pelo contrário. Essa palavra ela está firmada sobre aquilo que está escrito e aquilo que Deus ele quer falar para o teu coração. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe poderiam falar pacificamente. Imagina como é que ficou o ambiente dentro dessa casa. E José não fez nada, e ele era odiado. Nas entrelinhas, ele era o mais amado e causava a ciúme. Era o famoso ciúminho. Mas tem um detalhe. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram e já não poderia mais falar com ele. E teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. É forte. Então, o ciúme, o ódio, aquilo que o caráter deformado, a gente se apega só nesse contexto, é ciúme, porque amava. Não. Era porque tinha ciúme, caráter deformado e porque José era um sonhador. Os teus sonhos incomodam. Os teus planos incomodam. Os teus projetos incomodam. Aquilo que você tem preparado incomoda, porque o incapacitado não se conforma com o capacitado, que tem coragem de pagar um preço ainda maior do que o dele. Sabe o que acontece? O preguiçoso acorda de meio-dia
Tô cansado. Cansado de quê? Não fez nada. Sonhou que estava trabalhando. Enquanto isso, tinha um outro pagando um preço ainda maior, acordando logo cedo. O invejoso, ele trama o mal porque simplesmente ele não confia no seu próprio talento. Mas a gente volta para aquilo que 1 Coríntios nos ensina. Se a gente tiver de gloriarmos de alguma coisa, nos gloriemos no Senhor. A diferença de José é que ele foi buscar o talento dele em Deus. A diferença do Ednei e da Daiana é que a gente busca o nosso talento em Deus. Como? A gente é doutrinado na palavra. A gente segue aquilo que Deus ele pede para as nossas vidas. Somos perfeitos nesse ensinamento? Não. Nós somos perfeitos naquilo que ensinamos e fazemos? Não. Mas a gente busca a perfeição naquele que é perfeito. E quem é perfeito, Ednei? Se todos nós somos imperfeitos e cheios de defeitos. Jesus. Jesus é perfeito. E por ele ser perfeito, ele nos mostra que essa desculpinha de que a gente deve ficar no pecado, que a gente deve viver a vida de todo jeito, isso é tudo conversa fiada. Meu irmão, o pecado não é vitamina para que você viva se alimentando. Porque tem gente, tem crente que não, eu vou por... Não, porque Deus sabe, não sei o que, Deus conhece o meu coração e pecando. E acha que vai ficar forte e com a vitaminazinha. Meu irmão, pecado não é vitamina não, muito pelo contrário. Ele é um combustível para envenenar e acabar com a tua alma. Todos os projetos e os planos que Deus ele tem traçado para você e que tem muita gente de olho querendo te derrubar, ele pode ser tirado do teu foco, daquilo que Deus tem para você, por conta de você mesmo. Como assim, Ednei? Vamos mergulhar? Vamos mergulhar na palavra? José, ele era sonhador. Ok? Ok. Os irmãos, eles odiavam José por quê, Daiana? Porque ele simplesmente era sonhador. Sonhador e também porque isso com relação ao pai, né? Porque eu era preferido do pai, né? Tem isso também. Eu faço isso porque às vezes eu fico perguntando, será que ela tá prestando atenção naquilo? Tá. Deus ele vai nos mostrar que por ser um sonhador, te convido a meditar em Gênesis, eles levaram José num processo de trama que a gente pode se comparar até com a Lava Jato, Daiana. Foi profundo agora o negócio. Muito profundo. Como assim, Ednei? Quando a gente mergulha lá em Gênesis 37, a gente vai ver que há um contexto dentro daquilo que acontece por José. Por José ser um sonhador, ele começa a dizer aos seus sonhos e ao seu pai aquilo que estava acontecendo, mas as pessoas elas não conseguiam acompanhar o processo de José, porque José ele estava muito à frente em seus pensamentos e naquilo que Deus ele tinha planejado para ele. E Deus ele começou a colocar algumas coisas na vida de José para que colaborassem para o propósito dele. O que, Ednei? Teve um certo tempo que os irmãos de José eles saíram para apacentar o rebanho. E chegaram em determinado lugar já não havia mais pasto. Por não haver mais pasto, eles tiveram que ir para um lugar mais distante ainda. E demoraram a voltar para casa. Daqui a pouco Jacó, como um bom pai, ele começa a se preocupar. Ei, cadê meus filhos que não estão voltando em casa? São 16 irmãos, mas por mais que eles tenham um caráter deformado, eu ainda sou pai, eu gosto deles. E a palavra de Deus ele nos mostra que Jacó, ele manda José para a cova dos leões. Como assim, Ednei? Venhamos e convenhamos, você que é pai e mãe, será que você não consegue sentir que um filho tem mais ciúme do que o outro? Será que você como pai e mãe, você não consegue sentir que há uma diferença de comportamento entre um filho e o outro? A gente tem uma leve mania de dizer, não, porque eu criei meu filho, ele fazia dentro de casa. Eu já escutei vários depoimentos, você que é da área policial, você sabe. Não, mas ele tinha uma arma escondida dentro de casa, eu nem sabia. Não sabia o quê? Deixa de ser cara de pau, rapaz.
Não, porque ele trouxe uma arma para dentro da minha casa, eu nem sabia. Não sabia o quê? Ei, deixa eu te dizer, não sei como é que funciona na tua casa, mas aqui tem ordem. Minhas filhas, elas andam debaixo de ordem. Então, se elas saírem fora do contexto e começarem a mudar, eu começo a notar o comportamento deles. E Jacó sabia desse comportamento dos filhos, sim. Mas Jacó, ele também confiava em Deus. Não é à toa que ele trabalhou 14 anos. E a palavra mostra um pouquinho mais atrás, capítulos 35 a 37, que Jacó, ele confiava tanto em Deus que Deus falava com ele por meio de sonhos. Olha, Jacó, se é a malhada que vai servir para você, então eu vou te dar. Se é a listrada, eu vou te dar. Se é o cordeiro bem limpinho, eu vou te dar. Só vai entender aquilo que eu estou falando em perfeição que mergulhar. Gente, o exercício é para vocês, porque a nossa live é rápida. É verdade. E José, ele vai de encontro, apressando um pouquinho o contexto, José vai de encontro aos irmãos. Quando eles chegam lá, eles encontram os irmãos prontos para matá-los. Como assim, Ednei? Os irmãos de José já tinham deixado a inveja, a ira e o caráter deformado chegar a tal ponto que já tramavam matar o próprio irmão. Aquele que deveria proteger agora é justamente aquele que entra na teoria da conspiração e diz: não, quando chegar esse moleque aqui, a gente vai jogar ele dentro de um poço, vai matar ele, vai deixar lá. Até que aparece um que é Rúben, que tem um caráter meio deformado. E Rúben chega e diz: não vamos matar José não, a gente vai fazer o quê? A gente vai entregar ele ali para os ismaelitas. Isso dentro da própria casa, Ney? Dentro da própria casa. Então, a gente pode dizer que há pessoas até dentro da nossa própria casa que escutam aquilo que Deus ele traz para a nossa vida. Deus ele fala com você e diz: ó, José, eu vou te fazer grande. Eu tenho algo para te entregar. Aí você vai e abre a sua boca e simplesmente acha que a pessoa que está do seu lado vai estar sonhando o mesmo sonho que você. Mas Deus ele mostra que não. A palavra de Deus é um manual de vida, né, filho? Exatamente. E foi justamente isso que aconteceu com José. E isso nos leva a uma preocupação. Para você que está em casa: Ednei, eu vou deixar então de confiar no meu irmão, na minha mãe, no meu pai. Não, Deus não está falando isso para você. Deus está dizendo que os seus olhares têm que ficar fixos para Ele. A gente tem que traçar o nosso objetivo, traçar o alvo sendo para Deus. Porque quando um homem vier e tentar nos fazer mal, tentar nos decepcionar, tentar levantar qualquer coisa para a gente vai estar tão preparado e amadurecido em Deus que a gente vai entender: Deus, eu não sei o porquê Ele está fazendo isso. Deus, eu faço tão bem essa pessoa, mas olha a perseguição que acontece aqui dentro. Deus, eu não sei o porquê, mas essa pessoa está querendo destruir os meus sonhos. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu só sei de uma coisa: o Senhor é quem está no domínio da minha casa, o Senhor é quem está no domínio da minha vida, e se o Senhor está no controle, então eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, inclusive na minha proteção. E aqueles que se levantarem contra mim, não como vingança, mas do Senhor. A palavra diz: a vingança é minha, diz o Senhor. Então, meu irmão, não se preocupa se as pessoas elas estão querendo fazer o teu mal, estão tramando a tua cova. Não, se preocupa só com uma coisa: se preocupa em colocar os olhos em Deus, porque o resto Ele se responsabiliza. Glória a Deus. O que é que os irmãos de José fazem agora? Eles começam a fazer uma trama de novela. Entregam o irmão aos ismaelitas. Mergulhando na palavra, era um povo que vivia em guerra com os israelitas, em contenda. Ou seja, literalmente José foi entregado nas mãos dos seus inimigos. Agora começa a imaginar: José ainda era jovem. José, ele cresceu conhecendo a liberdade. Ele não viveu o contexto de Abraão,
que teve que sair da sua casa, da sua parentela e para uma terra desconhecida. Ele não viveu o contexto de Isaac, filho de Abraão, que teve que cavar poços e ao mesmo tempo lutar contra nações inimigas que vinham lá e tampavam os seus poços. Ele não tinha que lutar com essas guerras. Ele também não conheceu o contexto de Jacó, que teve que viver 14 anos debaixo de opressão, vivendo sobre as mentiras de Labão. José não conhecia nada disso, ele conhecia somente a liberdade e a prosperidade, porque Deus tinha dado paz a Jacó para que ele vivesse os últimos dias na terra. Então ele pode dizer que nasceu em berço de ouro, ele conhecia totalmente a liberdade. E o que acontece com José é tirado toda a liberdade, e aquele que era livre agora é feito escravo. Imagina como a cabeça desse menino entrou em colapso. Eu apenas relatei aquilo que Deus ele sonhou e me revelou. Eu falei para o meu pai aquilo que estava acontecendo. Eu vou para os meus irmãos que deveriam me proteger. São aqueles que tentaram me matar. Mas um desses meus irmãos resolveu não me matar, mas me entregou nas mãos dos meus inimigos. E eu, que era livre, agora sou escravo. Aí você se pergunta: ah, mas eu estou passando por uma perseguição no trabalho. Ah, não, mas eu estou passando uma perseguição em casa. Meu irmão, para contextualizar. Essa perseguição que você está vivendo é permissão de Deus. Tudo isso que você está vivendo é da permissão de Deus, porque aquilo que Deus ele tem preparado para você é muito maior daquilo que você imagina. José ele tinha todo o direito de se revoltar, e agora eu falo para os crentes mimimi. E quais são os crentes mimimi? Que vivem reclamando de tudo, parece gato gago. Mimimi o que, meu irmão? Tá com algum problema? Se tranca no quarto. Faz aquilo que está escrito lá em Mateus 6. Se tranca no quarto, fala em secreto com o papai. E deixa que ele tome o controle das coisas. Para de reclamar, para de ser crente resmungão. Passa a entender que você está debaixo de ordem. Você está debaixo de promessa. Você está debaixo de propósito. Então mesmo que alguma coisa venha tentar frear o teu objetivo, deixa eu te dizer, Deus ele está no controle. E é você, somente você, o único responsável por deixar as coisas fugirem no controle. Porque você não chamou ele para ser o centro. E quando a gente não inicia um projeto com Deus, é muito fácil a gente chegar na metade dele ou já no final, quando tiver tudo falando: ah, Senhor Deus, entra aqui no meu casamento, porque olha o que aconteceu. Minha esposa agora tá no alcoolismo, tá nas drogas, tá não sei o que, minha filha tá na prostituição, eu perdi meu emprego, a minha vida tá uma bagunça, tá de ponta cabeça. E eu vou te fazer uma pergunta simples: quantas das vezes que você passou por qualquer tipo de situação igual a essa, você dobrou os seus joelhos em oração, clamou a Deus e pediu a Deus solução, socorro e paz? Ou antes de abrir a boca e tomar uma decisão, você não consultou primeiramente a Deus? Senhor, é da tua permissão, Senhor, que eu me relacione com esse rapaz? Senhor, é da tua permissão, Senhor Deus, que eu troque de emprego, que eu peça demissão, que eu abra meu próprio negócio? Ou até se perguntar: Deus, por que essa porta fechou? Mas para você fazer essa pergunta, você tem que ter intimidade com Deus, tá? Ei, meu irmão, antes de questionar alguma coisa a Deus, pergunta a você mesmo, e a gente volta lá para o início, autoafirmação. Quem eu sou em Deus para questioná-lo ou falar alguma coisa? Ai, eu sou tal. Meu irmão, quem você é para questionar a Deus em alguma coisa? Tem intimidade com Ele? Ah, meu irmão, então conversa com o papai. Papai, uma porta se fechou. Papai, minha casa está bagunçada. O que é que está acontecendo? E pode ter certeza, o silêncio de Deus vai ser resposta para você. E mesmo que Ele venha falar, por que, Ednei? A gente tem que entender uma coisa: se Deus falar, Ele é Deus. Se Deus ficar em silêncio, Ele permanece sendo Deus. A gente só tem que entender uma coisa: Ele está no controle, está agindo. Então a gente tem que descansar o coração nele e continuar em oração. Porque tem crente preguiçoso que confunde descansar com relaxar. Não, eu orei, entreguei a Deus, então agora eu vou deixar fazer segundo a vontade de Deus.
Não, meu irmão, continue a oração. Esforça-te. Continua no propósito. Continua no propósito, não para não. Ah não, mas tá demorando. Ei, eu falei de um homem chamado Jacó que passou 14 anos lutando para conquistar uma mulher. Eu estou falando de José agora, que está passando por um processo muito extenso. Tudo isso leva tempo. E o tempo é de Deus, quem está no controle é Ele. José agora ele passa de livre a escravo. E as coisas elas começam a ficar meio conturbadas para José. A mente desse rapaz ele deve estar bastante confusa. E agora, Deus? De repente, o Senhor vai e coloca na casa de Potifar. Quem era Potifar, Ednei? Mergulhe em Gênesis 37. Potifar era uma espécie de governador. Governador não era uma espécie de prefeito, um vereador local, sabe? Que não era lá essas coisas, mas tinha algumas posses, tinha influência, tinha algum dinheirinho. Era alguém importante diante da sociedade egípcia. E José ele é vendido a Potifar. Logo Potifar ele percebe que a presença de Deus ele persegue a José. E o que acontece? Ei, eu não sou bobo não. Esse Deus de José é um Deus estranho, mas eu vou colocar o meu governo, o governo da minha casa, meus bens, as minhas posses, na mão desse moleque aí, porque tudo que ele toca ele prospera. Então, se o Deus dele prospera, eu vou colocar nas mãos de José. E isso, a linguagem é justamente essa. E isso é interessante que ele está falando, porque confirma aquilo que eu escutei de uma vez uma ministração. A pastora falou que a bênção não está no local, a bênção está em você. A bênção estava em José, que fez com que Potifar prosperasse. Não era porque Potifar era bom, mas era porque José estava lá. Exatamente. O que acontece, Potifar ele coloca José agora no controle na casa dele. As coisas começam a prosperar. Daqui a pouco acontece uma situação não muito assim. Tem gente que vai... Oportunidade. De repente não é mais Potifar que começa a colocar os olhos em José. É a mulher de Potifar. Sabe o que significa, meu irmão? Muitas das vezes no meio do teu propósito, da tua caminhada, vão aparecer oportunidades que parecem ser prazerosas, oportunas, que tenham alguma substância, sabe, algum gosto, algum valor, quando na verdade são apenas armadilhas para te tirarem do propósito. A palavra de Deus diz que José, ele é levado ao encontro da mulher de Potifar. A mulher leva ele para dentro do quarto, o agarra. Agora imagina, um homem moço, há muito tempo não deveria ter tido contato com a mulher, talvez não, a palavra não nos revela isso. Então, nunca teve contato com a mulher, na virilidade dele como homem, aí aparece uma mulher, venhamos e convenhamos, por ser essa, muito provavelmente, bem vestida, cheirosa, atraente, pega uma oportunidade, Potifar saiu de casa, a casa está totalmente vazia. O que acontece? Vou voar em cima de José e a gente vai ter aquele prazer. O que é que José faz, gente? José ele corre. José ele foi um covarde? Foi um homem com falta de virilidade? Pelo contrário. A diferença de José para muitos que nos ouvem ou agora estão passando a entender é que José ele sabia quem ele era em Deus. Então ele ser fiel ao seu patrão Potifar e não tocar na sua esposa não era ser somente fiel a Potifar, mas ser fiel a Deus. Ele sabia que se traísse Potifar, a confiança dele, ou fizesse qualquer coisa contra alguém que estava lhe dando a oportunidade, ele não estaria decepcionando a Potifar, estaria decepcionando a Deus. Mas a palavra mostra que mesmo assim, a mulher de Potifar ainda consegue arrancar a capa de José e vai lá no marido: olha, aquele rapaz ali tentou me estrupar.
O que acontece? Muito provavelmente Potifar sabia quem era a mulher dele. Aí é uma contextualização daquilo que a gente deve buscar compreensão. Porque por ser um homem influente naquela época, Diana, ele no mínimo ele tinha o poder de chegar e dizer, olha, esse cara aqui entrou dentro da minha casa, tentou tomar o que é meu, tentou estuprar minha esposa. Naquela época, dentro da realidade egípcia, fazer isso era sinônimo não só de morte, mas de enforcamento. Por muito menos, a gente vai encontrar lá na frente a história do padeiro e do copeiro, que morreu enforcado por muito menos. Imagina um estrupador que está chegando dentro da cadeia. Olha a cabeça de José, só para a gente fazer um contexto e já finalizar a palavra. Era alguém que era sonhador, revelou seus sonhos e por conta disso começou a ser perseguido e tramaram a sua morte. Era um homem que era livre, nasceu livre e de repente virou escravo. Dentro da escravidão dele, agora ele é levado para dentro de um contexto onde ele começa a ter alguma instabilidade e começa a ter um pouquinho de paz, um pouquinho de melhora de vida, porque ele deveria comer bem, se vestir bem dentro da casa de Potifar. Mas mesmo ele sendo fiel e dizendo não à mulher de Potifar, ele foi levado para a cadeia. Injustamente. E você está reclamando por muito menos. Mimimi. Crente mimimi. Dentro da cadeia, Deus ele só mostra uma coisa para José. Poxa, eu precisava de José, assim como ele está dizendo para você agora, para você que está nos assistindo agora. Dentro desse processo, Deus ele só precisava de uma coisa de José: criar estrutura para entregar aquilo que ele tinha preparado para José. Era coisa grandiosa. José ele poderia ter perdido, ter saído do princípio, se deitasse com a mulher. Tinha perdido até a presença de Deus sobre a vida dele. Nunca seria governador do Egito porque ele abriu mão daquilo que era essencial na vida dele, que era a fidelidade dele com Deus. Mas ele não abriu mão. Imagina se ele tivesse abrido mão da fidelidade de Deus e se deitado com aquela mulher. Tinha simplesmente perdido. Exatamente, Diana. Deus ele só queria criar uma coisa em José, assim como ele quer criar hoje em você: estrutura. Estrutura para quê, Ednei? Para preparar você para receber a bênção e você não deixá-la escapar. É simples e objetivo. Deus tem tanta coisa preparada para você, mas não te entrega porque você ainda não passou por esse processo de amadurecimento. Se Deus ele arrancar essa casca da ferida, em vez de ele encontrar uma ferida cicatrizada debaixo da sua pele, ele vai encontrar uma ferida aberta. E era o que estava acontecendo com José. E Deus, que é justo e não pode negar a si mesmo, ele disse: olha, eu vi que meu servo José ele criou uma casca. Eu vi que debaixo dele já tem coisa cicatrizada. Chega de injustiça, chega de perseguição, chega de mentiras. Chega, tá na hora de eu colocar esse meu servo agora na posição que ele merece estar. Porque ele mostrou diante de mim que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo estando angustiado, atribulado, com a cabeça confusa, em paranoia, ele não deixou a fidelidade de Deus de lado, porque ele entendeu que Deus é justo, é fiel e não pode negar a si mesmo. O que acontece? De repente Deus ele coloca junto dele um copeiro e um padeiro. Ele tem um sonho, os dois revelam, José dá a revelação do sonho, um deles é salvo e volta para o palácio de Faraó. Faraó tem um sonho terrível, tenebroso, meio cabuloso, sonha com vacas magras, espigas, gordas. É um sonho meio doido mesmo, mas é assim que Deus faz. Deus ele usa a loucura desse mundo para confundir aqueles que acham que é sábio. E dentro da loucura de José, Deus fez esse rebuliço todinho para mudar várias peças do tabuleiro. Deus está te dizendo nessa noite: ei, meu irmão, você aquieta teu coração, porque tudo que está acontecendo hoje na tua vida, tudo que está acontecendo ao teu redor, sobre a tua cidade, sobre o teu país, sobre a tua nação, é permissão minha, porque eu estou movendo muita peça do tabuleiro de lugar, para quando esse tabuleiro ele for reorganizado, você não esteja mais na posição de peão, mas sim de torre.
torre segura. Aquele que vai caminhar ao lado do rei. Quem é o rei? Senhor Jesus. Deus está movendo as peças do tabuleiro. Porque quando Jacó ele conheceu e foi de frente a Faraó e revelou, mais uma vez o Espírito de Deus que estava com José, ele mostrou algo interessante. Quando José fez a revelação do sonho, poderia ter acabado ali. Poderia simplesmente ter acabado o propósito ali. Ou, quando José teve por objetivo, quando ele revelou um dos sonhos na cadeia, houve uma promessa sobre José. José, quando eu chegar lá no palácio, eu vou ter contigo e vou te tirar dessa prisão. Agora imagina só como isso ia tirar José do propósito. Como, Ednei? Se José ele tivesse sido tirado da cadeia, não por Deus, mas pelo copeiro, ele não seria governador do Egito. Eita, é forte. Ele seria assistente de panificador. Tá entendendo como é que Deus faz as coisas? Deus ele não permitiu que houvesse. A palavra de Deus diz que 1 ano após ele lembrou de José, voltou lá, tirou, aprontou toda a barba, tirou a barba, deu aquele trato na lata de José e disse: agora é a tua vez de se encontrar com o Faraó, que naquela época não existia homem maior do que Faraó. E disse: olha, eu me lembrei da nossa promessa, agora eu vim te tirar. José deve ter olhado para ele, agora 1 ano depois, cara de pau, eu já precisava ter saído dessa prisão há muito tempo, mas tu me deixasse aqui. Mas tudo isso foi permissão de Deus. Você está aí começando a entender que o que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus? Se ele tivesse saído naquele momento, ele simplesmente ia ser um assistente de padeiro ou copeiro. Mas Deus tirou ele no tempo certo, para dizer que no tempo dele, ele vai honrar porque ele é justo e não pode negar a si mesmo. E no tempo dele ele tirou José da cadeia, não para ser padeiro, não para ser copeiro, mas para ser governador sobre todo o Egito. Governador sobre os ismaelitas que os perseguiam, porque a palavra de Deus vai mostrar que existiu fome tamanha 7 anos depois, que até os ismaelitas, até os israelitas, até os irmãos dele, de José, que o jogaram para morrer, agora estavam procurando o Egito para buscar um pouco de alimento. Mas por que aconteceu isso? Aí vai um recado para você que gosta de política. Às vezes, ou quase sempre, a gente escolhe os nossos governadores para o nosso interesse particular. José era um governador. Quando ele revelou o sonho, Faraó disse: ei, vai lá, governa. Mas Faraó não deu instrução a José de como fazer, não. Mas José disse: durante 7 anos eu vou juntar, porque haverá fome em toda a terra. Ele não pensou só em si, mas em todos. E por ser um governador justo, a palavra de Deus diz que todos os povos da terra começavam a procurar José, para que pudessem pegar um pouco de alimento. Daqui a pouco José se tornou um dos homens mais ricos da face da terra, porque ele não pensou em governar para si mesmo, mas ele pensou em governar para todos. E o que tem a ver comigo, Adnei? Simples e objetivo para a gente encerrar a nossa live. Meu irmão, não deixe sua vida ser levada por momentos. Não deixe que coisas pequenas elas te tirem do alvo, daquilo que Deus ele planejou para você. Você precisa simplesmente erguer para Deus um altar de fé. Entender que tudo isso que você está vivendo é uma situação que Deus está permitindo. Sabe por quê? Está escrito lá em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você confia que você está dentro do propósito? Então deixa eu revelar mais uma vez, deixa eu ler mais alto ainda. Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para você é tão extraordinário que você não tem capacidade
de imaginar ou dimensionar. Para de ser crente mimimi, para de reclamar de tudo. Passa a entender que tudo é permissão de Deus, mas nem tudo é propósito. Mas se você estiver debaixo do propósito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem o ama, obedece. Quem o ama, vive debaixo de ordem. Quem o ama, faz aquilo que José fez. Deixa aquilo que está debaixo da casca. Mesmo que haja perseguições. Mesmo que haja calúnias, injúrias, difamações. Ele apenas confiou. E a confiança dele o trouxe a uma posição de honra. É isso que Deus tem preparado para você. A obediência te conduz ao altar. A obediência te conduz ao altar. No início da live a gente falou que quem ama a Deus faz a vontade dele. Não é verdade? E eu queria dizer para você no finalzinho aqui dessa live que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao seu coração. Que ele possa ter falado com você. Temos 15 segundos para te dizer os